A você, que é mulher, que muitas vezes anda desconectada, cansada, dorme e não descansa quando acorda. Talvez esteja desconectada de algum fio. Talvez você esteja cansada, fazendo tudo para o outro e se esquecendo de alguém muito importante. Sejam muito bem-vindas ao podcast Vozes Materna. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora e terapeuta, e estamos juntas aqui para trazer o melhor para você sim se conectar com você e conectar esse fiozinho que talvez você perdeu em algum momento. Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas, eu sou Ivete, eu estou junto, com a Cleide nesse nosso projeto Vozes Maternas, nesse podcast, e é sobre isso, que a gente vai falar hoje, porque qual que é o intuito, o que nos move dentro do podcast? É ajudar você, mulher, a se reconectar, a voltar para a tua essência, recuperar a tua identidade que você perdeu. E viver essa maternidade com mais plenitude, com mais leveza e sem culpa. E é sobre isso o nosso episódio de hoje. Sobre essa mulher que se perdeu porque ela fez tudo para todos e ela simplesmente não sabe mais quem ela é e ela não sabe mais se perguntar para ela quais são os seus desejos. Ela não vai saber responder. Esse episódio ele é feito exatamente para você, mulher, que dorme a noite inteira e acorda cansada. E com isso, muitas vezes, como a Ivete trouxe, ela perde essa identidade. Ela não sabe mais quem ela é, o que fazer, como fazer. Mas está tudo certo, não é mesmo? E está tudo certo. Eu concordo com você que está. Está tudo dentro do normal. Mas nem sempre o que é normal, ou está tudo dentro do comum e não dentro do normal. Talvez você está tão acostumada a viver desta maneira que acha que todo mundo é assim. E sabe que tem uma coisa interessante, A gente muitas vezes você fala muito, nos teus atendimentos, na tua mentoria, você trabalha muito com traumas, E só que tem uma coisa interessante, que às vezes as maiores dores, elas não surgem de um trauma, necessariamente, sabe? Ele, na verdade, a maior dor do ser humano é quando ele se distancia demais de quem ele é, de fato, na essência, para quem ele está sendo, porque o dia a dia engoliu, porque ele se perdeu da essência, sabe? Isso é uma das teorias da psicologia transpessoal, deixa eu só confirmar, Roberto Assagioli, que ele é criador da psicologia da psicossíntese, que é oriunda da psicologia transpessoal. Então ele trabalha isso. E, gente, isso faz tanto sentido, porque se você for pensar, se você se perdeu da tua identidade, se você não sabe mais quem você realmente é na essência, você está sendo outra pessoa, você está agindo de outra forma. E você não consegue mais, as coisas elas não fecham mais, porque você, por mais que você faça todas as coisas que são comuns, vamos dizer assim, como a Cleide trouxe perante a sociedade, porque a sociedade diz, porque é senso comum que a mulher ela tem que dar conta de tudo, ela tem que ser mãe, ela além de ser mãe, ela é dona de casa, ela cuida de tudo, ela trabalha fora, então isso é o comum.
Só que o cansaço, ele vem dali, porque ela está dando conta de tudo e de todos, não está tendo tempo de olhar para si, de cuidar de si e de realmente saber quem ela é na essência. Então se perde. E isso está acontecendo demais hoje, na nossa sociedade, sabe? E aí quanto mais ela se distancia de quem ela é na essência para o que ela vem sendo, porque a vida engoliu ela, maior vai ser o cansaço, maior vai ser a infelicidade, maior vai ser o desgosto dela pela vida. E você trazendo isso tudo me faz lembrar de uma cliente que ela chegou para mim e falou assim: Cleide, eu não sei mais o que fazer. Eu faço tudo para os meus filhos. Eles me ligam: ai, mãe, eu preciso de dinheiro, eu empresto. Ai, mãe, eu preciso disso, eles fazem. Ela faz. Ah, mãe, tem uma comida pronta hoje. A comida estava pronta na mesa, sempre pronta para auxiliar esses filhos. Mas quando ela queria passar um dia com o neto, não podia. Quando era datas comemorativas, Dia das Mães, Natal, Páscoa, que eram datas importantes, ninguém lembrava dela. E ela chegou para mim falando de um vazio muito grande, de um cansaço que ela estava assim, muitos dias para ela chegar no consultório, parecia que ela estava super sobrecarregada. E quando eles procuravam para esses almoços de emergência, eles ainda vinham julgando, criticando, falando: ah, porque tu é assim, tu é assado, tu não sei o quê. E isso gerava nela uma dor de insatisfação quase insuportável. Então, a gente trabalha com comunicação assertiva. A gente vai buscar nessa cliente para ela voltar, fazer coisas que ela nunca tinha feito. Para ela se olhar para ela se valorizar. E com isso, ela sair da dependência emocional que ela tinha com os filhos. Então, eu sei que na última vez que ela teve no consultório, ela assim: meu Deus, Cleide, aconteceu tanta coisa, e eu só sei te dizer que tu sentava em cima do meu ombro e tudo vinha. E eu consigo hoje, tá doendo, não vou dizer que não, mas se fosse em outra época, eu estaria na cama e não tinha forças para conseguir estar aqui. Então, o quão é importante, às vezes, a gente olhar diferente para aquilo que nós passamos. E a PNL, ela traz muitos pressupostos sobre isso, sabe? Pressupostos de como a gente falar, de como a gente agir, no mapa do território. Então, isso traz muita diferença para a nossa vida. Nossa, isso é realmente muito forte. E assim, eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo, elas vão se identificar com isso. Porque, e aí eu posso até trazer, né, por exemplo, um exemplo prático que aconteceu, né, na minha vida, justamente isso, assim, por mais que a gente trabalhe, mas assim, ó, os desafios, as coisas, elas acontecem e faz parte. Não é porque a gente conseguiu, né, a gente está nessa busca do autoconhecimento e talvez esteja um pouco mais avançado em relação a isso, mas um dia a gente teve que começar. E hoje, estando um pouco mais à frente, assim, eu consigo realmente mudar a situação da minha vida, né? Porque assim, nós como mulheres, o senso comum de novo diz, né? É aquela coisa, você tem que dar conta de tudo. E se você não der conta de cuidar do teu filho, né? Por motivo qualquer que seja, a gente é vista e é julgada como não sendo uma boa mãe.
E muitas vezes essa culpa, ela cai muito sobre essa mulher. Ela se culpa porque ela não está dando conta de talvez fazer alguma coisa a mais pelo seu filho e ela diz, eu não estou sendo uma boa mãe. Gente, o que essa criança quer? Para além de você poder fazer tudo para ele, ela precisa que você esteja bem. E se você estiver bem, não é a quantidade de presentes, não é você dando tudo para essa criança, para esse teu filho. Ele vai se espelhar muito mais em se a minha mãe estiver bem, se o meu pai estiver bem, que as pessoas que estão ali, elas também. Porque senão a gente acaba passando isso também. Transmitindo, né? Transmitindo. E daí daqui a pouco é uma pessoa que não estava bem naquela casa e todos estão. Por quê? Porque a energia negativa, aquele sentimento, aquele cansaço, do mesmo jeito como quando a gente consegue mudar o ambiente, quando você está bem, você contagia as outras pessoas, quando você está numa energia negativa é a mesma coisa. E às vezes pior ainda, porque daí carrega demais aquele ambiente e aí parece que nada flui mais. E eu gosto, trazendo tudo que você trouxe, trazer a analogia da bateria, sabe? Você, mulher, você, mãe, talvez seja essa bateria que carrega o celular dos filhos, carrega o notebook, carrega o tablet no trabalho, carrega o fone da amiga. Talvez você está carregando tudo, sempre disponível, sempre carregando, sempre se doando, sempre fazendo pelo outro. Mas aí você esquece de se carregar, de se colocar na tomada. Uma hora essa bateria, aquela energia toda que você tem para carregar a bateria de todo mundo, vai acabar. E ainda, essa bateria, ela vai acabar e ela não vai apitar que está acabando. E daí? Como que você fica? E ela simplesmente, ela para. E isso faz com que você está exausta. E isso é a mulher que nunca se permite a carregar a sua bateria. O cansaço, ele não é sinal de fraqueza. É um sinal de que você precisa um tempo para você mesma. E muitas vezes ninguém percebe. E o principal, nem você. Isso é bem forte, né? E aí entra essa questão da gente entender que o cansaço, né? Você está cansada. Porque você tá dando conta de tudo. Gente, isso não é fraqueza. Muito pelo contrário. O cansaço, ele representa uma necessidade. É o cansaço que talvez, vamos dizer assim, seja aquele bip da bateria acabando. Só que o que acontece? Você não tem nem tempo de olhar para esse cansaço, para esse bip. Porque não é um bip dizendo acabando a bateria, não. A forma como ele se apresenta é o cansaço. Pode ser um dos sintomas, vamos dizer. Se você não olhar para isso, se você não se permitir realmente um tempo para você recarregar, não vai, né? E eu acho que isso é algo que eu posso trazer hoje como exemplo, porque a minha bateria estava descarregada, porque a gente está num processo bem exaustivo de projeto que a gente está, mas nesse processo exaustivo a gente sabe que tem dia para começar e tem dia para terminar. Então nós estamos dando o nosso melhor nessa fase. E hoje pela manhã, a minha bateria desconectou. Só que eu, como eu me conheço o meu corpo, eu já sei o que precisa ser feito.
Eu tinha muita coisa que eu precisava entregar antes de estar aqui. Só que eu fiz o quê? Baixei a tampa do meu notebook e fui fazer o quê? Cuidar da minha beleza. Não é cuidar da minha beleza aqui, é a minha beleza aqui. Meu corpo gritou. Eu preciso de descanso. Porque do que adiantaria você atropelar, não olhar para isso, atropelar? Você acha que você ia conseguir dar conta de fazer tudo isso com o teu corpo cansado? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E aí não é você se jogar na cama e se abandonar e dizer assim, sabe? Não. É você realmente dar esse tempo pro teu corpo que ele precisa, e a gente precisa, quando a gente se conhece, a gente entende o nosso corpo, a gente sabe que é necessário. E aí pronto, você recarregou, o que que você faz? Pronta para outra. Pronta para o teu dia. E isso é carregar a nossa bateria, gente. Exatamente. Quando o teu celular descarrega, você faz o quê? Vai lá, bota ele na bateria. Às vezes você não pode mexer, às vezes você consegue fazer alguma coisa. Hoje de manhã, o meu celular não podia mexer. Zero, tive que desligar ele total para ele recarregar mais rápido. Mas isso é importante. E muitas vezes a PNL nos fala sobre isso. Ela fala através de pressupostos, que nada mais é que todo comportamento tem uma intenção positiva, mesmo que pareça negativa. Olha só. E ela nos fala muito sobre esse detalhe. Mesmo, às vezes, uma pessoa que fala algo negativo para você, a intenção para ela é positiva. Para você é negativa. Mas para ela é positiva porque ela tem os ganhos dela. E para mim é super, super negativo. E muitas vezes essa irritabilidade que ele traz, ela não é gentil. Ela é uma memória de injustiça que nunca foi reconhecida, tentando te proteger. Tentando te proteger de algo. E às vezes você não consegue perceber. E eu sou muito, muito apaixonada pela PNL, porque ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela vai lá no fundo, sabe? E ela traz que isso, muitas vezes, a raiva, ela é um escudo. Você se sente com raiva, indignada por escutar aquilo. Mas é você analisar o mapa. E o mapa é o quê? É o teu território. É dentro de você. É esse mapa que você precisa comandar. E aí, de novo, é o que a gente já falou em outros episódios e que a gente traz, né? Não é o que fazem, o que falam para você. É o que você faz com isso. Então, é bem isso. A pessoa te fala alguma coisa, a pessoa te fala muitas vezes aquela. Vamos trazer por esse lado, é como se fosse a tal da crítica positiva, né? Que nada mais é. A pessoa vem, ela diz assim: olha, você está fazendo assim, mas vamos, se você fizer assim, você pode ter esse ganho. Cara, quantas vezes a gente se irrita com isso? Porque na nossa mente, na nossa cabeça, a gente acha que a gente está dando o nosso melhor e está fazendo do jeito certo. Mas por que só o nosso jeito é o certo? Será que quando o outro fala assim, e se você tentar fazer assim? Aquilo nos incomoda de uma forma, mas aí você entra mais fundo e você descobre o quê? Que na verdade ali existe alguma coisa não resolvida lá atrás e que você não quer acessar. Então é a forma que você se protege, não? Sim, e muitas vezes isso vem escondido, disfarçado da falta de vontade. Às vezes você acha que é a falta de vontade. E mais uma vez eu volto para dentro da PNL, que a PNL nos fala, mais uma vez, do mapa não é território. E esse mapa não é território, ele está escondido da falta de vontade, daquilo que você aprendeu, viveu e vivenciou, e que a sua mente, o seu cérebro, acaba trazendo para dentro daquilo. E isso é a causa baixa autoestima, causa
desencantamento e você acaba se perdendo de você mesmo. E por quê? Porque é a história que você aprendeu lá atrás. Então, essa história ela acaba sendo registrada dentro do seu mapa. E quando o mapa muda, as coisas acabam mudando. Vamos trazer uma analogia. Às vezes você está numa estrada, está com o GPS. Dentro daquele GPS, só tem uma estrada, e só que aquela estrada está bloqueada. O que você vai precisar? Vai precisar rever o seu mapa, achar um novo caminho. E muitas vezes esse caminho que você encontra, depois de mudar mudar a trajetória, você vai encontrar um caminho de mais leveza, um caminho, porque no GPS aquele caminho ainda não estava registrado. São caminhos inconscientes para o seu cérebro. É algo que você ainda não acessou, mas segundo o nosso mapa da PNL, você pode acessar, você tem o direito. E quando você começa a conhecer mais esse mapa, desenvolver mais esse mapa, a vida começa a ficar com muito mais leveza. Uau! E aí também tem aquela questão, às vezes, por exemplo, assim, a mulher, ela sente uma tristeza, parece assim, aquela sensação de tristeza sem motivo. E aí, vamos lá, o que é essa percepção de tristeza sem motivo, né? Cara, ela faz tudo para todo mundo, ela dá conta de tudo, ela aparentemente, ela está bem. Ela tem tudo, ela tem uma casa boa, ela tem uma família, ela tem, sabe, não falta nada, aparentemente não falta nada. Mas ela tá triste. E aí alguém olha, e aí dependendo, e aí tem uma grande cilada, tá? Eu falo porque assim, eu passei por isso também. Tipo, dependendo com quem você fala, a pessoa vai falar, sabe o que a pessoa vai falar assim? Ah, mas olha pelo lado positivo, tu não tem motivo, olha só, tu tem uma casa boa, tu tem uma família, tu tem isso, tu tem aquilo. E aí o que acontece? Aquela culpa vem maior ainda, assim, então por que eu tô sentindo isso? Mas sabe por que você tá sentindo? Você já parou para pensar por que você tá sentindo? Se aparentemente você tem tudo? Então vale a reflexão, porque na verdade, de novo, é só a aparência. É só aparência. Aos olhos dos outros você tem tudo, aos olhos dos outros você é bem-sucedido, aos olhos dos outros. E ao teu olhar? E muitas vezes nesse teu olhar, você que está passando por isso, às vezes como a Ivete trouxe, que ela passou também, já passei por algum momento, e o nosso corpo, de quem está sentindo, e talvez você aí em casa está sentindo isso, o nosso corpo, ele demonstra, ele acaba sentindo isso, porque o corpo fala o que o coração se fecha, o que a mente tenta falar e você não consegue respeitar, você não consegue expressar, você não consegue falar. E com isso, o teu corpo começa a dar sintoma. Você começa com dor no estômago, dor de cabeça excessiva, com um monte de coisa. Então, analise muito. E ainda junto com isso, vem o quê? Um vazio. Um vazio que você não sabe, você não dá conta. As pessoas sempre fazem as melhores escolhas disponíveis com os melhores recursos que têm. E o vazio, mesmo assim, ele aparece. E aí, faz o quê? Né? E isso é fato, gente. Assim, ó, eu tenho quase certeza que você aí do outro lado se identifica com alguma dessas situações, sabe? E é um vazio existencial que também, de novo, parece que não tem uma explicação. Não tem uma explicação. E retomando, assim, ao que a gente estava falando, essa questão para além do vazio, né? Parece que todo mundo olha para você e diz assim, você não tem motivo para estar triste, você não tem motivo para sentir isso, para sentir esse vazio. Mas assim, alguém passa
pela situação no teu dia a dia? Alguém sabe que dependendo da situação você está acordando às 4 da manhã para ir dormir meia-noite? Entende? E aí as pessoas olham, você está bem sucedida, você conquistou XYZ. Só que ninguém passa pela vida, pela situação naquele dia a dia. Ninguém sabe como está a tua vida em família, a tua vida de casal, porque às vezes você tem uma pessoa do teu lado, infelizmente, que para os outros é a melhor pessoa do mundo, mas para você aos olhos dos outros, e é sempre aos olhos dos outros. Então, assim, muitas vezes toma cuidado com quem você vai falar. Porque às vezes, em vez dessa pessoa te ajudar, essa pessoa só te coloca, na melhor das intenções, ela vai dizer, mas você não tem motivo, porque olha pelo lado bom, você tem isso, X, Y, Z. Só que não é isso. Muitas vezes as pessoas podem olhar e dizer, isso é falta de gratidão, isso é falta de coisa, mas você sabe que você é grata, que não falta isso. E isso é uma distância da tua identidade. E quando você redescobre esse vazio, ele some. Então, se você conhece alguém, se você já passou por isso alguma vez na sua vida, comenta aqui. Qual é o vazio que você passa? Quem foram as pessoas que te julgaram? Ou se você conhece alguém que passa por isso, envia para essa mamãe, envia para essa mulher, porque a gente acaba trazendo chaves e essas pessoas conseguem trazer. E o primeiro passo não é descansar mais, é perceber de onde vem esse cansaço. Porque enquanto a raiz não for curada, não for identificada, o descanso é só uma pausa, ele não cura. Então, envia para outras mamães, deixa o like aqui para a gente, que a gente fica muito feliz com isso. Isso, é tão importante isso, porque a gente está aqui, né, se disponibilizando, trazendo esse conteúdo para você, né, toda semana a gente traz um episódio novo para falar justamente sobre essas situações, para a gente trazer essa realidade, porque o que a gente quer também, né, para além de tudo isso, é desromantizar a maternidade, sabe? Porque o que a gente vê muito assim, não, porque é tudo lindo. Gente, sabe? Se a gente for para as redes sociais é isso, entendeu? É aquela mãe que dá conta, aquela mãe que tá sempre bem, é aquela, sabe? E não é essa a realidade. Não é essa a realidade, é sobre isso também. É sobre você realmente perceber, ser vista. Não é à toa, né? Vozes maternas. É um espaço de acolhimento para onde que você possa ser vista, ser enxergada e ser ouvida, né? Então, é muito para além de qualquer outra coisa, né? Então, você compartilhando, né, esses episódios, o que fez sentido para você, também faz o nosso canal crescer e chegar a muito mais mulheres que precisam desse apoio, desse amparo, sabe? Que a gente traz aqui de coração para vocês. E se você ficou aqui com a gente até esse momento, gratidão. Só deixa um coraçãozinho para a gente saber que você assistiu o episódio inteiro. E até semana que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.